Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse momento de mais um lançamento de curso da Universidade do Tênis de Mesa, da CBTM. O meu nome é Camila Cardoso, eu atuo como líder da área de Ciência do Esporte, que é a área responsável pela parte educacional da Confederação, e hoje a gente está aqui para ter o lançamento de um curso, o curso de História sobre os primórdios do tênis de mesa no Brasil, junto com o autor desse curso, o Gustavo Iocota, talvez bastante conhecido por vocês, né? Mas mesmo assim, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Camila. Gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que eu estou muito contente de estar participando desse momento junto com a Universidade do Tênis de Mesa. Muito obrigado. Perfeito. Agora, falando um pouquinho do Gustavo, que talvez vocês já conheçam, ele é doutorando pelo Programa de Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes e Ciência e Humanidade da USP. Ele é mestre em Ciência do Programa de Ciência da Atividade Física também pela USP. Ele tem graduação na Educação Física pela USP também. Ele tem, além disso, uma graduação em Relações Internacionais pela Fundação de Escola e Comércio Álvares Penteado. E o Gustavo, ele pesquisa história do tênis de mesa, é autor de diversos artigos, de alguns livros nessa temática. Gustavo, conta pra gente um pouco dessa sua história, como é que você chegou ali a fazer um doutorado, como é que você fez todo esse seu caminho dentro do tênis de mesa, alguns te conhecem como atleta, outros te conhecem do YouTube, como é que você caiu aqui nesse momento de doutorado, de curso, de livro, de artigo? Conta um pouco pra gente. Beleza, Camila. Bom, foi uma grande surpresa, né, para muitas pessoas esse desfecho, né, de ter terminado na área acadêmica. Então, realmente, vou contar para você por quê, né, como que eu cheguei nisso, por que que fez sentido, a história do tênis de mesa. Eu fui atleta, né, profissional de tênis de mesa, treinei em São Caetano do Sul, eu treinei em Santo André, tive uma rotina regrada de dedicação exclusiva à carreira de atleta, né? Então, ali de 2011 até 2019, 2020, eu ainda estava bem focado, né, como atleta. Aquele negócio, treinar 2 períodos, fiz o ensino médio de noite, cheguei a engatar algumas graduações, mas tinha objetivos como atleta. Com o passar do tempo, eu fui mudando um pouco os meus objetivos, né? Fui me desencantando um pouco com aquela rotina de atleta, tive experiência de morar fora do país, e cheguei naquela, né, fase comum a muitas pessoas de decidir, bom, será que eu sigo como atleta? Será que eu invisto em uma carreira, né, no exterior? A gente sabe que hoje é muito importante disputar as ligas no exterior, quando você tem uma determinada idade, né? Ali na Europa, principalmente, é muito mais fácil para você disputar as competições, para você estar bem ranqueado. Será que eu sigo por esse caminho? Ou será que eu fico no Brasil, perto da minha família, dos meus amigos, faço uma graduação, tento trabalhar com tênis de mesa de alguma outra forma? Porque eu sabia que o tênis de mesa era minha paixão, né? Minha vida. Devo tudo ao tênis de mesa, enfim, amizades, profissionalmente também. Eu tinha que decidir. E aí eu decidi, para ser mais específico, no final de 2018, que eu ia ficar no Brasil, que eu realmente achava que seria melhor para mim. Como que eu posso dizer? Por conta dessas desilusões com a rotina, né, com a experiência que eu tive no exterior, sabia que eu ia ter que ralar muito, percorrer um longo caminho aí e não estava tão animado com as projeções, né, possíveis. Então eu falei, não, eu acho que eu vou ficar no Brasil mesmo, vou, enfim, ingressar na universidade. Foi quando eu começo a estudar educação física e saúde na EASH-USP. Só que ainda naquele momento eu estava indeciso. Eu pensava, bom, e agora, né? Por muito tempo achando que eu ia ser atleta, comecei a cogitar outros caminhos, mas não tinha encontrado ainda o que ia preencher essa dúvida, né? Esse espaço no meu coração mesmo. Então, entrei no curso de Educação Física com muitas possibilidades, aberto a me tornar um treinador, aberto a, enfim, tentar abrir um clube de tênis de mesa, por que não? Aberto também
a deixar rolar, a me conhecer, ver o que aconteceria, porque eu já imaginava que na universidade eu ia mudar bastante, né? Eu ia, enfim, conhecer diferentes pessoas, abrir mais a minha mente mesmo, profissionalmente. E foi o que de fato aconteceu. Logo no meu primeiro ano, eu tive algumas disciplinas muito interessantes que foram determinantes para os meus rumos, né, para as minhas decisões futuras. Eu tive algumas disciplinas voltadas às ciências humanas, por exemplo, né, sociologia, filosofia, tudo com o olhar da educação física e do esporte, história também. Então, ali já foi um momento de, nossa, eu não sabia, né, que eu ia encontrar isso na graduação, era algo que eu não dava tanta bola, mas, curiosamente, desde criança, eu sempre gostei muito de história, por exemplo, né? Se eu fosse escolher uma graduação, mesmo naquela época, exclusivamente por curiosidade, né, eu provavelmente escolheria história. Eu sempre tive essa afinidade com a disciplina. Mas estava ligado com tênis de mesa, então não imaginava que eu poderia unir essas duas coisas, né? Mas eu sempre tive afinidade com as ciências humanas, e na graduação, com essas disciplinas, eu pensei, nossa, dá para conversar, né, com as duas coisas. Mesmo dentro da educação física, tem um campo, ainda que minoritário, que vai tratar da educação física, que vai tratar do esporte, com o olhar da sociologia, da filosofia, da própria história, como a gente já mencionou aqui. E aí, no segundo ano da graduação, comecei a fazer iniciação científica, por curiosidade, né, e por influência dessas disciplinas, que são ministradas pelo professor Marco Bettini, que atualmente é meu orientador no doutorado. Então, foi ali que começa esse casamento, né, esse momento de, nossa, gostei, quero seguir, e com o passar do tempo foi só melhorando, foi só ficando cada vez mais claro para mim como aquilo fazia sentido. A paixão pelo tênis de mesa, a paixão e a curiosidade pelas ciências humanas, mais especificamente falando pela história, e como eu podia unir isso, né, na pós-graduação depois. Então foi um caminho que inesperado, mas a partir do momento que eu tive meus primeiros contatos, eu já tive certeza, falei, é isso que eu quero, né? E foi muito inesperado para mim também, né? Nunca fui a pessoa mais estudiosa do mundo. Para as pessoas ao meu redor também, acho que foi um pouco surpreendente, mas mudou muito, né? Mudou muito a minha forma de pensar. Então, claro, por ser algo relacionado ao tênis de mesa, né? O tema das minhas pesquisas, hoje exclusivamente eu foco no tênis de mesa, isso ajuda muito, né? Traz uma motivação a mais. Então, não é só a curiosidade, é também esse lado da motivação, esse lado, né, de ser um privilégio de ter encontrado uma opção profissional que tem tanta relação assim com coisas que são importantes para mim mesmo, no dia a dia, toda a minha formação pessoal. Então, foi basicamente assim, né? E na graduação eu também percebi como tinha um vácuo, né, quando a gente olhar para ciências humanas e pesquisar pelo tênis de mesa. Não tinha quase nada publicado sobre isso, muito menos em língua portuguesa, né? Então, eu vi, além dessa motivação, eu vi uma possibilidade mesmo de explorar isso, né? Uma oportunidade de explorar um tema relevante que até então não tinha sido interessante para os pesquisadores da história do esporte, por exemplo, né? O tênis de mesa ele não era mencionado nessas pesquisas, nessas publicações. Eu pude perceber isso quando eu fui estudar para fazer iniciação científica, quando eu fui fazer o meu TCC. No máximo era uma nota de rodapé ali, mas quando eu fui, de fato, investigar, eu percebi, nossa, tem todo um histórico, né, que merecia ser mencionado, né, que foi muito relevante para a década de 1920, por exemplo. Por que não estão nos livros de história, né? Esse período. Muita gente não sabe, mas o ping-pong, como era chamado na época, né, ele reunia milhares de pessoas nos ginásios, né? Então, assim, os jogadores eles eram aclamados pelos torcedores, tinham fãs, e é um negócio que a gente não imagina, né? 100 anos atrás, ali dividindo o espaço com outras modalidades. Claro que nunca chegou no mesmo patamar do futebol, mas a gente tem jornais que comparavam a popularidade do ping-pong com outras modalidades, né? Até superando o basquete, por exemplo, o ciclismo, que era comum na época. Então, eu vi essa oportunidade, somado com a minha paixão, né, com essa minha afinidade que já vinha desde
dos tempos de ensino médio, ensino fundamental com as ciências humanas, foi o casamento perfeito. E tenho seguido dessa forma, na pós-graduação, né, no mestrado, e agora no doutorado, pesquisando a história do tênis de mesa. Mas basicamente é isso. Não sei se eu expliquei direito. Com certeza, é uma história de vida, né? Por vezes a gente acha que para estar no tênis de mesa a gente precisa ser atleta, precisa ser treinador, mas você foi por outros caminhos, foi por uma graduação, pós aí, e não, nunca se separou do tênis de mesa. Eu acho que é uma vivência muito legal que você traz para quem está assistindo a gente também, né? De possibilidades que podem existir, de caminhos que podem acontecer. Essa questão de que você comentou, de que você não via publicações português principalmente, né? Da questão da história. Isso é totalmente verdadeiro. Eu acho que toda vez que eu pesquiso alguma coisa na internet, eu encontro lá Yokota, não encontro de mais ninguém que pesquisa sobre a história do tênis de mesa do Brasil. E é um passo muito importante que você deu, você se colocou ali como uma das referências no Brasil e, obviamente, no mundo, né? Você teve até a apresentação no Congresso da ITTF recentemente, não teve? Aproveita e Não, conta pra gente. obrigado. Obrigado por essa moral. Com certeza eu fico muito feliz de estar dando esse start, né? De estar começando esse processo, né? Trazer para a discussão o tênis de mesa. E claro, com as pesquisas a gente sempre vai descobrindo novos acontecimentos, enfim, personagens que né, não constam na literatura, mas que devem constar, né? Que, enfim, tem muito a nos ensinar, né? Então, eu fico muito feliz de estar cumprindo com esse papel no momento. Boa. Eu vou passar aqui para a gente entender um pouquinho mais do curso, vou fazer umas perguntas para você depois. Então, o nosso curso é sobre a história, né, dos primórdios do tênis de mesa no Brasil, e ele é um curso online gravado, ele é assíncrono para quem for fazer a compra, quem for assistir, tem cerca de 6 horas aulas de conteúdo e vocês podem assistir no ritmo de vocês. Então, não tem aula ao vivo, é a gravação para vocês verem. E vocês vão aprender algumas coisas interessantes. Eu coloquei alguns pontos aqui para quem já ficar curioso, mas tem muito mais. Vocês vão ver um pouco sobre a chegada da modalidade no Brasil, sobre o contexto da questão socioeconômica e política e essa influência que teve na modalidade, os primeiros adeptos e seus objetivos ali, até o Yokota comentou sobre os fãs, os anos 20, é muito interessante de ver. Eu assumo que eu já assisti todas as aulas que a gente estava construindo, eu adorei o curso, aprendi, eu sou apaixonada por tênis de mesa, mas não sabia de 90% do que foi falado ali. Ele fala também sobre o processo de sistematização, né, e a ascensão e esfriamento do ping-pong, principalmente ali nas capitais paulista e carioca, a substituição pela prática do ping-pong, que foi reconhecida como tênis de mesa, a raiz da dicotomia entre o ping-pong e o tênis de mesa no Brasil, a integração do tênis de mesa brasileiro com o mundo, e a gente chega também na conquista do primeiro título internacional da seleção brasileira, que eu sei qual é, o Gustavo sabe qual é, mas a gente não vai contar para vocês, porque a gente quer que vocês vejam isso também no curso. Então, essas são algumas das coisas que são abordadas, tem muito conteúdo, tem muita foto, tem muita coisa histórica ali, e eu vou até parar de compartilhar um pouquinho, que eu vou fazer algumas perguntas para o Gustavo trazer para vocês algumas informações sobre, sobre o curso em si. Então, para a gente começar, você explicar para o pessoal que está assistindo a gente, quando a gente fala de princípio, né, dos primórdios do tênis de mesa no Brasil, quais anos você aborda nesse curso que você fez para a Unifem? Então, ele tem um recorte histórico, né? O curso, que vai de 1902 até 1949. Uhum. Basicamente, a data de chegada da modalidade ao Brasil até a disputa do primeiro campeonato mundial. E Boa. o primeiro título sul-americano também. Então, esse recorde histórico por conta disso. Aí, na década de 50, a gente tem uma nova fase, né, uma nova era do tênis de mesa. Eu quero estudá-la agora no doutorado, mas o foco do curso é nesse primeiro momento de desenvolvimento mesmo, né, daquilo que viria a se chamar tênis de mesa. Teve os tempos de ping-pong, depois os tempos de tênis de mesa, são tempos diferentes, mas o recorde histórico é esse. E assim, você tem algum spoiler, assim, algum fato histórico que você gosta bastante que você trouxe no curso? Tem alguma coisa que te chama bastante atenção? Olha, é difícil mencionar só um acontecimento,
até porque eu sou suspeito, né? Então, Com muitas coisas certeza. chamaram minha atenção ali. Eu acho que, claro, talvez se fosse destacar um, até para compartilhar com o público, para despertar a curiosidade do público, eu diria que foi a vitória do Ricardo D'Angelo em 1938. Então, o Ricardo D'Angelo, ele era um ítalo-paulistano, né? É, e ele era adepto do ping-pong, jogava muito bem o ping-pong, estava ali entre os melhores da cidade. E naquele ano de 1938, os campeões mundiais de tênis de mesa vieram a São Paulo, né? É, participar de uma excursão, partidas de exibição, e também para enfrentar os jogadores locais. E os campeões mundiais eram húngaros, né? O Steven Kellen e o Sabados. Eu não sei falar muito bem o nome deles, porque, enfim, é húngaro, né? Mas não sei se pronunciei corretamente, mas são eles, são personagens muito, enfim, conhecidas no tênis de mesa, né, para a história do tênis de mesa, porque foram campeões mundiais diversas vezes, duplas, equipes, enfim, na década de 30 eles eram lendas do esporte, né, eles vieram ao Brasil, e o Ricardo D'Angelo, que não tinha experiência com tênis de mesa, não tinha essa vivência com as regras que eram adotadas no exterior, por exemplo, o material era diferente também, a própria mesa era diferente, né? Tamanhos diferentes, marcações, enfim, ele conseguiu derrotar os campeões mundiais de tênis de mesa, né? Ele derrotou os Sabados e foi, assim, a primeira vitória internacional do Brasil, foi a primeira vitória de um latino-americano, um atleta daquele nível, porque eles passaram por diferentes continentes, diferentes países, tinham ganhado de todo mundo, né? E o brasileiro, né, o ítalo-paulistano Ricardo D'Angelo ganhou. Então aquilo foi surpreendente, né? Foi perante cerca de 2, 3 mil pessoas, então, assim, aconteceu mesmo, é fato, saiu em todos os jornais, e surpreende muito por conta do contexto, né? Por conta das circunstâncias. Como que uma pessoa que estava acostumada só com ping-pong, outro material, outra regra, enfrenta os melhores do mundo, né? De igual para igual e ainda derrota um deles, né? Então aquilo foi um divisor de águas até mesmo para a adoção das regras internacionais futuramente, né? Isso vai acontecer ali em 1942, quando o tênis de mesa ele é oficialmente reconhecido pela Confederação Brasileira de Desportos. Mas esse acontecimento, além de surpreendente, foi um divisor de águas, foi muito importante para a gente, enfim, deixar o atraso de lado, né? O atraso entre aspas, a gente estava meio que numa posição de isolamento do restante do mundo e a partir daquele ano isso começa a mudar, os próprios jogadores, as entidades por trás do ping-pong em São Paulo, no Rio de Janeiro, começam a se organizar em prol da adoção do tênis de mesa. Então, esse é um acontecimento interessante de ser mencionado, mas tem muitos outros, né? É um recorde histórico longo aí, são, enfim, décadas e muitas passagens que eu diria que são surpreendentes, assim, né? No que se refere à influência dos imigrantes, das suas associações esportivas, né? Colônia portuguesa, italiana, espanhola, porque o livro, aliás, o livro não, o curso, perdão, ele é focado em São Paulo e no Rio de Janeiro, importante mencionar isso. São Paulo e Rio de Janeiro, que foram os dois estados ali que estiveram à frente das primeiras iniciativas, né, do ping-pong e posteriormente do tênis de mesa. Isso por uma série de razões, né, econômicas, eram os dois estados mais influentes daquele momento. Rio de Janeiro por ser capital da República, né, estar lá, São Paulo por toda a questão econômica, né, como ascendeu com o café, né, e então são os dois estados que estiveram por trás dessas primeiras iniciativas e que têm destaque no curso, né, e essas colônias de imigrantes foram muito importantes para os primeiros passos do antigo ping-pong e depois com, né, algumas mudanças políticas, mas enfim, continuaram sendo os principais adeptos do que seria ser chamado tênis de mesa. Então esse processo é muito interessante também. A gente tem as primeiras participações das mulheres, né? Como isso se deu, em que contextos, de que forma essa participação, né, tardia em comparação com os homens estava relacionado ao contexto também da época, né? Então são discussões que não se resumem a datas, né? Não são apenas datas, nomes isolados, mas sim tudo aquilo que está por trás, né? Desses desdobramentos. Quem eram as pessoas, de que classe social elas eram, qual origem, né? Nacionalidade, enfim, o que o esporte
significava naquele momento, porque em 1910, 1920 o esporte era uma coisa, em 1930, 40 já era outra, né? Para a sociedade, de modo geral. Então, não se trata só do tênis de mesa, mas sim da própria concepção de algo tão abrangente como a própria palavra esporte. Em que momento passa a ser algo considerado benéfico para a saúde, em que momento passa a ser algo interessante para a política, né? Pode ser utilizado também com fins políticos, de, enfim, mobilização popular. Então, são todas essas questões que eu acho muito interessantes e que tem no tênis de mesa um verdadeiro exemplo, né, para a compreensão do que era o nosso país naquela época. Perfeito. Eu até ressalto aqui que no curso, quando você começa a falar de uma década, você contextualiza o que estava acontecendo na década, e eu achei isso muito legal quando eu assisti, porque eu conseguia entender o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, na história ali dos países, e o quanto o tênis de mesa estava envolvido com cada uma das partes. Então, tem realmente muitos fatos históricos, mas essa contextualização também é bastante importante. Exatamente. E agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez fique de curiosidade para o pessoal aqui. Você não nasceu em 1902, você não estava lá em 1930. Como é que você sabe que essas coisas aconteceram? Como é que você descobriu tudo isso? Onde você encontrou? Essa é uma curiosidade que as pessoas têm, e claro, para achar essas informações, e não só isso, né, para formular uma teoria, né, do tênis de mesa, foi um processo muito longo de pesquisa mesmo. Pesquisa, mais especificamente falando, jornais de época, né, jornais antigos, que, enfim, tinham um grande alcance na época. Então, a maioria das informações, quando eu vou citar nomes, datas, são fontes documentais mesmo, fontes de jornais de época, que estão presentes em acervos digitais, por exemplo. Então, muitos jornais têm acervos digitais na hemeroteca, na Biblioteca Nacional, pode ser acessada online, e aí você faz uma filtragem por palavras-chave, por periódicos, né? Você vai na data específica que você quer pesquisar, às vezes no estado específico que você quer pesquisar, e você consegue filtrar, né? Fazer aquele garimpo mesmo de revirar o que tem disponível para o pesquisador hoje e selecionar aquilo que é mais importante, aquilo que faz mais sentido, e claro, depois ir ligando os pontos, né? Com aquilo que já existe na literatura. Por isso que não só os jornais de época, mas também pesquisas que eu fiz, né, leituras que eu fiz sobre outros esportes, sobre a própria história do Brasil de um modo mais geral, porque você tem que ligar os pontos, né? Uma coisa que eu fui descobrindo, né, que eu fui, aliás, aperfeiçoando nesse tempo, né, nesse processo de pesquisa, foi isso, de fazer essa ligação dos pontos, de, enfim, conhecer o contexto do campo esportivo em São Paulo, do campo esportivo no Rio de Janeiro, das suas especificidades, para conseguir criar, né, uma teoria que fizesse sentido com as datas, com os nomes que eu fui encontrando. Então, lógico, eu não sou historiador, mas li muitos livros sobre metodologia de história, sobre historiadores mesmo, né, daquele período, para poder entender o que eu posso tirar de conclusão, né, de uma matéria de jornal ou de um clube que tinha mais espaço naquele jornal, olhando para a época mesmo, né, para quem eram as elites dirigentes daquele período, quais eram os clubes que tinham maior influência no campo esportivo, e a partir disso eu fui chegando a certas conclusões, né, construindo esse curso, né, que foi inspirado no livro, que nós vamos falar depois. Spoiler, gente. Eu acho que é legal de ressaltar que você pesquisa a história do tênis de mesa, você foi atleta, como você falou, a vida inteira inserido nesse meio, e você descobriu muita coisa que você não conhecia, né? Então, eu acho que esse curso também serve para pessoas que estão envolvidas no tênis de mesa. Às vezes eles acham, ah, não, eu já sei tudo sobre tênis de mesa. Tem muita novidade, não tem, Gustavo? Não, com certeza. Sem dúvidas, eu acho que qualquer pessoa vai se surpreender com as informações.
É claro que, como eu disse, as informações elas não podem ser só soltas, né? Jogadas. Tem tudo um histórico, um contexto por trás, para você entender por que aquelas informações fazem sentido e o que elas de fato representam. Né? Então, isso demanda a leitura, demanda o interesse da pessoa. Eu sei que o tema, num primeiro momento, pode não ser chamativo, né? Nem todo mundo se interessa por história num primeiro momento. A gente às vezes lembra da escola, fala, poxa, era muito chato, aquele Que professor sono, né? falava, mas, na verdade, eu acho que tem muitos mitos mesmo, né? As pessoas têm uma certa barreira inicial, mas eu acho que quem está envolvido com a modalidade, ao se deparar com um curso sobre a história do tênis de mesa, vai ver que faz todo sentido se interessar, vai se surpreender ao tomar conhecimento, né, do que aconteceu, por exemplo, 80, 90 anos atrás. E nós estamos falando aqui basicamente da fundação, né, da criação do tênis de mesa brasileiro. Quando que nasce, né, esse esporte que a gente pratica hoje? Então é algo que está intrinsecamente ligado com o nosso dia a dia, com as nossas pessoas mesmo, né? Então, qualquer pessoa da modalidade, atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, eles vão descobrir coisas novas e que não são apenas curiosidades, mas que dizem respeito à profissão, à relação que elas têm com a modalidade. Então, acho que isso torna tudo mais profundo, né? Mais interessante mesmo. Porque a história é isso, né? A história, ela basicamente, ela olha para o passado, né? Ela é o estudo dos seres humanos do passado, mas a gente tem fins educacionais por trás da história, né? Que é, de fato, compreender como as coisas são hoje, por que elas são dessa forma, porque, enfim, o mundo opera da forma como ele opera hoje. Né? Você, claro, tem diferentes ramificações quando a gente olha para a história do esporte. Que identidade é essa, né, que tem o tênis de mesa brasileiro? Como ela foi construída? Ela não é fruto do acaso, ela veio de algum lugar, diferentes gerações, né, que pavimentaram esse longo caminho até o Brasil, por exemplo, chegar numa final de um campeonato mundial com o Calderano. Lá em 1949, teve uma delegação brasileira que disputou o Mundial pela primeira vez. E foi muito difícil para disputar o Mundial pela primeira vez. Como que o Brasil conseguiu esse espaço, né? Sem o qual nada do que veio depois seria possível. Então, eu acho que a gente está comemorando hoje, né, as conquistas dos brasileiros e lá atrás teve gerações que deram os primeiros passos. A gente tem que preservar a memória dessas gerações, né, reivindicá-los, compreender também como foi esse processo, porque é educativo, é transformador, né, para a nossa vivência com a modalidade. Então, eu diria que o pessoal vai se surpreender, o pessoal tem a se surpreender muito com a história, ainda mais quando a gente está falando da história de uma modalidade que, enfim, a gente tanto ama, né? Minha próxima pergunta ia ser mais ou menos nessa linhagem. Se todo mundo tem um perfil para fazer, se você indica alguma coisa, mas pela tua fala já ficou claro para mim que acho que todo mundo que se interessar por tênis de mesa, se interessar por história do esporte no geral, acho que vai ter bastante informação ali, vai poder ter bastante coisa nova para aprender. E eu ainda ressalto um ponto no nosso curso para treinadores que a gente implementa aqui na Unipm, a gente fala que algumas linhagens são necessárias para você ensinar o tênis de mesa. A tático-técnica, a socioeducativa e também a histórico-cultural. E a gente fala que é muito importante que os treinadores passem para os alunos ou para as pessoas que estão ali questões histórico-culturais, porque o tênis de mesa é mais do que rebater uma bolinha em cima da mesa. E as pessoas buscam essas informações histórico-culturais e está aqui mais uma opção para o pessoal encontrar informações histórico-culturais para ser repassada no clube, no treinamento e nas diversas ações que o pessoal propõe ali junto ao tênis de mesa. Eu só para mencionar também, Camila, eu gosto de trazer o meu exemplo pessoal, né? Quando eu digo que conhecer, estudar a história do tênis de mesa vai transformar a sua experiência com modalidade, vai tornar essa experiência mais profunda, mais esclarecida, é porque, de fato, você não vai apenas ter uma interpretação mais profunda, né? Mais, enfim, uma interpretação melhor da realidade das coisas como elas são, fugindo um pouco daquela superfície, né? Quando você estuda a história, você, enfim, vai além disso, você vai pela raiz para compreender como as coisas são. E no meu caso, apenas para ilustrar, eu comecei a praticar modalidade no clube da colônia japonesa, né? Comecei a praticar em 2009 o ping-pong, o clube da colônia japonesa em Mauá.
e as regras eram diferentes do tênis de mesa. Eu fui conhecer o tênis de mesa só em 2010, já em Santo André. Só que eu nunca tinha me questionado, né? Por que eu comecei a jogar num clube da colônia japonesa, com raquetes de madeira? Por que a contagem dos pontos funcionava daquela forma? Né? Que contexto era aquele? Muito mais fechado, mas ao mesmo tempo familiar do que o tênis de mesa que eu conheci depois. E aí, estudando a história, eu descobri, né, que regras eram aquelas, quais eram as origens daquelas regras, por que fazia sentido, né, que elas ainda estivessem presentes num clube da colônia japonesa 80 anos depois, 90 anos depois, a própria contagem dos pontos, quem criou no Brasil, enfim, eu descobri as origens disso, e aquilo foi muito nossa, por isso que aquelas eram as regras, aquele era o material, por isso que fazia sentido que a prática fosse daquele jeito. Foi uma tradição, né, herdada da colônia japonesa de décadas atrás, tem toda a questão do ping-pong, enfim. E aquilo transformou a minha experiência, aquilo fez muito sentido para mim. Anos depois, já adulto, né, na pós-graduação, eu pude entender algumas coisas que, claro, além de ter um fim educativo, é isso, transforma a sua experiência com a modalidade. Claro que eu só tenho aspectos positivos, né? Só tenho a agradecer por ter estudado, por ter descoberto isso. Se não fosse a história, né? Se eu não tivesse ido lá pesquisar e estudar, eu nunca saberia disso e de muitas outras coisas, né? Às vezes alguma questão mais técnica, mais do material mesmo também, como os atletas brasileiros antes queriam jogar com a raquete de madeira, demoraram para adotar as borrachas, enfim. E hoje a gente joga com as borrachas. Ninguém pensa em jogar com a madeira hoje em dia, o tênis de mesa. E como que era, né, essa vivência, como foi esse debate naquele período em que os atletas estavam tendo que escolher entre um ou outro material? Isso tudo, enfim, torna a nossa experiência hoje muito melhor, muito mais esclarecida mesmo, mais conecta, né, com a realidade. Então, eu acho que é isso, meu exemplo eu gosto de trazer porque eu acho que as pessoas vão olhando para suas vivências, né, para sua subjetividade, vão encontrar outras descobertas aí na história que vão fazer muito sentido, que vão ser muito gratificantes para elas. Muito legal o seu relato e tudo que passou na sua cabeça que você foi descobrindo desde o começo do Gustavo Yokota até onde chegou depois aqui no doutorado, fazendo tudo que você vem fazendo na história. Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui para a gente seguir com algumas informações sobre o curso ainda. Então, para quem se interessou, quem quiser acessar o curso, a gente tem no nosso site da Universidade do Tênis de Mesa o curso a R$ 300. Mas, como uma boa novidade para vocês, a CBTM sempre vem fazendo isso, tentando colocar os membros filiados que sempre estão com a gente. Então, quem é membro da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que tem uma TRA paga, que seja de árbitro, de treinador, de atleta, bronze, prata, ouro, o que for, tem 80% de desconto no curso que a gente está lançando agora. Então, se vocês acessarem no site da própria Universidade do Tênis de Mesa, o valor está em R$ 300, mas para aqueles que são filiados, vocês conseguem realizar a compra pelo site da CBTM. Então, vocês vão lá no CBTM Web, que é onde vocês fazem tudo que está relacionado ao seu cadastro de atleta. Vai ter uma aba de cursos UniTM e vai estar num valor promocional de R$ 60, 80% de desconto para quem quiser ver o curso. Gente, isso está um valor muito barato, é praticamente R$ 10 a hora aula. É realmente para a gente poder, que vocês tenham acesso a esse curso, a essa formação, porque é o que a gente quer, que vocês possam, assim, estar junto com o esporte, estar junto com a gente, descobrindo cada vez mais, participando cada vez mais. Então, fica aqui a dica para quem é membro filiado, já tem 80% de desconto. Quem não é membro filiado também tem a oportunidade de fazer a compra diretamente pelo site da nossa Universidade do Tênis de Mesa, que vocês encontram o link aqui. Qualquer dúvida também, a gente está aqui à disposição para atender vocês. Um próximo ponto que eu acho muito legal de falar, que está relacionado com o curso, mas é um além do que é o curso, é que a gente teve um lançamento de livro que aconteceu no Brasileirão de Inverno de Tênis de Mesa em São Paulo, livro do Gustavo Yokota, um livro chamado Do Ping-Pong ao Tênis de Mesa, dos primórdios da modalidade no Brasil, que está relacionado com o que ele apresenta no curso para a gente, mas principalmente
nos detalhes, nas várias imagens, várias informações que ele traz para a gente. Então, acho que é algo muito legal de citar. E, Yokota, traz para a gente um pouquinho, fala um pouco do seu livro, porque eu tenho ele aqui, eu já estou com o meu exemplar, estou começando a ver um exemplar um pouco grande, né? Muitas páginas por aí, muita história que teve. Então, fala um pouco para a gente como é que o pessoal consegue comprar se quiser estar adquirindo esse livro. Eu acho realmente interessante mencionar o livro, porque o curso, ele é inspirado no livro, né? O livro, ele é fruto das pesquisas que eu desenvolvi nos últimos anos, desde 2021 até 2024, pesquisando a história do tênis de mesa no Brasil. Com o apoio da Confederação, eu consegui. Opa, tá rolando ainda? Tá. Com o apoio da Confederação, eu consegui publicar esse livro, né? Então, ele é fruto das minhas pesquisas. Ele tem esse recorte histórico também, que vai de 1902 até 1949. Só que é um livro que tem uma abordagem acadêmica, né? Uma abordagem científica. Então, ele é um pouco mais. Como que eu posso dizer? Eu tenho um rigor, né, metodológico no livro, e claro que no livro eu consigo, né, ter espaço para, enfim, desenvolver muitas discussões, para trazer muitas referências. No curso, não. No curso eu quero, de fato, trazer essas informações de um jeito mais palatável para as pessoas que não têm experiência com o tema, que não têm experiência com a pesquisa ou com a história do esporte. Eu trago no curso de um jeito mais palatável mesmo, de um jeito mais apresentável. Mas o próprio curso ele é inspirado no livro. Então, é o mesmo recorte histórico, são as mesmas décadas. O que muda, basicamente, é que no livro a gente tem espaço, né? Tem mais discussões para quem tiver interesse. Então, eu acho que é um complemento, né? Um complementando o outro. Acho que se a pessoa tiver afinidade com o tema, se interessar de fato pela história do tênis de mesa, o curso ele pode ser uma boa porta de entrada. E depois, no livro, a pessoa vai estar encontrando aí essas discussões mais aprofundadas, outras informações, outras curiosidades que, claro, são difíceis de compilar num curso de 6 horas de duração. Então, no curso eu procurei trazer o principal, resumir e não focar tanto em prolongar as discussões, focar mais em trazer o contexto e detalhar os passos do tênis de mesa, né? Senão a No gente ia Brasil. precisar de um curso de 60 horas para você apresentar todos os detalhes, não ia dar certo. Eu gosto de falar, eu gosto de, enfim, desenvolver o tema. O livro tem 470 páginas, como você falou. Então, são duas abordagens diferentes para o mesmo tema, mas que no final eu acho que se complementam muito bem. E é isso. Eu diria que é isso. Quem quiser comprar o livro, tá aqui, eu também estou com ele em mãos. Opa, tá meio embaçado, mas dá para ver aí, né? É o É mesmo que o só meu. Ó. me Ah, o meu chamar. também tá difícil de ver. Aqui, ó. Ah, foi. Só me chamar no Instagram, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, né? Acho que a gente pode colocar o e-mail na descrição do vídeo ou em algum lugar. Pessoal que tiver interesse, gustavoiocota@usp.br, pode me escrever. Algumas pessoas já adquiriram dessa forma, me escreveram o e-mail, eu envio pelos correios, enfim, vai estar fortalecendo meu trabalho e vai estar tendo acesso aí a um material que eu acho que é muito, tudo que a gente já falou, né? Que eu acho que é muito revelador sobre a nossa modalidade. Tá? Então, peço que tenham paciência, que leiam e que depois me falem, mas eu acredito que vão gostar das informações ali contidas. Perfeito, Yokota. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui esse nosso momento. O novo curso que o Gustavo estruturou exclusivamente para a gente sobre a história do tênis de mesa, os primórdios ali do tênis de mesa no Brasil, já está disponível para compra no nosso site. Então, os links vão estar aqui na descrição. O e-mail do Gustavo vai estar na descrição para vocês também adquirirem esse livro que ele fez para vocês. Se vocês quiserem pedir com dedicatória, ele faz para a gente. Vou deixar essa informação aqui para vocês também. Gustavo, obrigado, muito obrigado mesmo pela parceria, por tudo que você vem realizando. Acima de qualquer coisa, eu, como uma pessoa apaixonada pelo tênis de mesa e pelos estudos na área do esporte, eu fico muito feliz pelo que você vem fazendo, que você vem descobrindo para a gente. Então, muito obrigado pelo que você fez até aqui para a gente e vai ter mais, pode ter certeza que vai ter mais. Nada, eu que agradeço, Camila. Agradeço você, minha colega, pesquisadora do tênis de mesa. Agradeço a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
por dar espaço, né, a um tema como esse, que é um tema muito importante, que precisa ser discutido, que precisa ser apresentado para a comunidade do tênis de mesa brasileiro com fins educativos, né? Então, claro, a Confederação, a Universidade de Tênis de Mesa, eu sou muito grato a essa oportunidade e a esse espaço que está sendo dado, né, à história do tênis de mesa no Brasil, um assunto, como já discutimos aqui no começo, pouco conhecido, pouco investigado, mas que agora está começando a, enfim, ter a sua relevância com as publicações dos artigos que eu estou começando a fazer, mas que eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, tem muita coisa boa para ser feita ainda, para ser descoberta, para ser produzida, e o apoio da Confederação é sensacional, é primordial nesse sentido, né? De trazer mesmo a pesquisa, a ciência para o contexto dos atletas, dos treinadores. Eu acho que a modalidade só tem a crescer e a ganhar com isso, e, claro, você é parte disso, Camila. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos seguir junto para os próximos. Pessoal que está assistindo, qualquer coisa entre em contato. Esse curso está lançado, podem adquirir. Além dele, a gente tem mais alguns outros na nossa Universidade do Tênis de Mesa. A gente tem mais conteúdos abertos também aqui no nosso YouTube da CBTM. Então, fiquem muito à vontade para entrar em contato, para acessar, para enviar também o que vocês querem ver aqui também na nossa Universidade do Tênis de Mesa. E a gente se encontra aí num próximo lançamento de curso. Até mais, pessoal.